fina entre ambos os conjuntos de características, biológicas e culturais, e fornecem pistas não só sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Obrigado. Então, nós daremos agora início aos 3 comentários. Então, em primeiro lugar, a professora Maria Cátedra Bortolini, do Departamento de Genética. Estava conversando com o professor, acho que vamos fazer um tipo de um diálogo, como a gente tem participado das pesquisas que o professor Salzano apresentou aqui. Eu acho que só complementando alguma coisa a mais que o professor Salzano comentou e colocar depois para a discussão da plateia, uma coisa extremamente importante nessas nossas investigações de nível genômico, a partir do momento que a gente tem acesso ao genoma do Neandertal, é que nós não, até o momento, embora a gente tenha feito buscas no genoma, nós não conseguimos identificar em porções relacionadas à cognição, genes relacionados à cognição, qualquer sinal que poderiam inferir qualquer desvantagem em termos cognitivos dessa espécie extinta. Então, questiona mesmo se essa espécie foi realmente extinta em função de ter encontrado uma espécie que veio da África com maior desenvolvimento tecnológico, maior habilidades cognitivas. Então, isso é uma pergunta que a gente faz. Se existem essas diferenças, a gente até agora não encontrou, pelo menos olhando porções do genoma ligadas à cognição. Outros aspectos importantes, eu acho que o professor Salzano salientou alguns estudos marcantes do nosso grupo, que deu bastante repercussão justamente por isso, que a gente tenta mostrar que, embora já exista uma quantidade muito grande de evidências, e ninguém com conhecimento suficiente questionaria isso, que comportamento, como qualquer traço complexo, tem um componente genético, sim. No entanto, querer fazer simplificações a respeito é sempre complicado e a chance de incorrer em erros quando se faz isso é enorme, justamente porque comportamento ou o final de um fenótipo de comportamento é a interação entre genes e cultura. Então, eu acho que isso é algo que a gente pode discutir depois, mas é algo que os nossos estudos mostram bem. Todas as tentativas que a gente viu na literatura, que tentavam simplificar, e aqui eu quero chamar a atenção, que tão severo como é a simplificação biológica, o reducionismo biológico, também é um reducionismo social, também é devastador, tu implicar sempre ao ambiente qualquer coisa que aconteça. Então, eu poderia dar inúmeros exemplos de mães, por exemplo, que foram aviltadas em sua dignidade, dizendo que elas eram culpadas, por exemplo, por filhos autistas, e hoje se sabe que tem um componente genético nesse fenótipo extremamente severo, onde um traço mais marcante é a ausência absoluta de interconexão pessoal. Então, o reducionismo social é igualmente prejudicial, assim como o reducionismo biológico, pode ser devastador a tu imputar que o ambiente determina tudo, então tu não dá alternativas para pessoas que nascem em ambientes extremamente hostis. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração nesses trabalhos, e aí o professor Salzano comentou da nossa... Só para terminar minha fala com relação aos chimpanzés, como bióloga, eu vou defender os chimpanzés, porque eles podem não aprender a se comunicar como nós, embora eles tenham aprendido alguns sinais, algumas linguagens de sinais mais simples, evidentemente não têm cultura elaborada como nós, mas eles ainda, o que eles têm é extremamente instrumentalizado para que sobrevivam, se deem bem, é uma espécie muito bem sucedida no seu ambiente. Então, aí vem outra pergunta que eu coloco para a plateia, que é justamente a nossa extrema capacidade cognitiva que levou a desenvolvimento tecnológico extraordinário e inigualável entre os primatas, ainda nos faz uma espécie que nasce, cresce, reproduz e morre. Tá? Então, por que na nossa espécie se chegou a capacidades cognitivas tão extraordinárias, desenvolvendo tecnologia tão extraordinária que o fim é o mesmo que o de chimpanzé ou qualquer outra espécie, com menos tecnologia complexa que a nossa? Então, era só mais algumas coisas para colocar na discussão. Muito obrigado, professora. Eu passaria agora a palavra à professora Tabita Runemeyer.
tarde. Só completando a questão do chimpanzé, como bióloga também, eu concordo com parte, mas é muito claro para mim que a razão precede a palavra, né? Então, acho que todas essas tentativas de, na verdade, verbalizar a racionalização dos chimpanzés, elas são muito extrapoladas em estudos comportamentais. Ou seja, se faz justamente a associação que é determinista. O professor não colocou nesses termos, mas é o que se vê quando se vê esses estudos, principalmente quando são guiados por psicólogos sociais, algo assim, de que faz uma ligação direta entre o fato de não conseguir verbalizar, né, ao fato de eles terem algum grau de capacidade de racionalização de alguns... e eles têm que ter, pelo tipo de comunidade que eles vivem, né, que é uma comunidade complexa. Eles têm uma cultura que ela é um pouco diferente. Obviamente, não pode seguir os nossos parâmetros. Sobre os determinismos, eu acho que é o que a gente vem batendo há muito tempo. Eu acho que esses artigos, que são todos desse ano, né, e o ano nem começou direito, refletem muito isso, da nossa tendência a mostrar uma coisa que o professor Sadano resumiu muito bem, que é essa dialética. Os três determinismos, que é o genético, o biológico e o comportamental, o social, eu acho que o biológico ele é dialético de fato, né, e ele consegue ser um ponto entre os outros dois. O determinismo genético puro não é bom, como se vê nesses estudos de sociedades coletivistas ou individualistas, e esse estudo ele não entrou em detalhes, mas ele é publicado pela Royal Society. Ele é muito direto, ele fala desse receptor de serotonina, que é um receptor muito importante. Vendo os estudos de genética psiquiátrica hoje, ele deve ter em torno de 2.000 artigos publicados só com esse receptor de serotonina, tá? Com essa variação. E ele é um estudo com nações, não é um estudo com culturas individualistas ou coletivistas, ele é um estudo que compara os países da Europa, compara os países latino-americanos, e classifica eles, de acordo com uma escala, né, de integração social, com essa frequência desse receptor. E ele diz, países basicamente mais individualistas teriam uma frequência mais baixa desse polimorfismo e uma frequência mais alta em países que são mais coletivistas. Daí coloca o Brasil como coletivista, e em um momento ele não fala diretamente, mas ele, óbvio, fala do nível de desenvolvimento humano dessas nações. Então, é um estudo complicado, né? É um estudo complicado e que reflete socialmente muitas coisas. Reflete uma postura, que é uma postura, numa sociedade que nesse momento está se voltando muito xenofóbica, por todas as crises, que é importante ser combatida essa postura desse determinismo genético. Esse não é biológico, é genético. Ele está dizendo que as bases genéticas para o desenvolvimento cultural, social, humano de algumas nações, né? Então, o que a gente tentou fazer foi justamente transpor isso para onde se pode fazer isso, que são as sociedades mais, não digo mais simples, sociedades que são mais bem classificadas nesse ponto, que são as pré-industriais. Por isso que a gente começa com nativos americanos e usa coletivismo e individualismo com base em modo de subsistência, que é agriculturalista, caçador-coletor, e todo esse ainda sabendo que existe um gradiente, né? Então, por quê? Porque daí tu consegue envolver a parte biológica, que acabou selecionando algumas atividades culturais que são os modos de subsistência. Nos termos de cultura, como a gente classifica isso, ou seja, uma coisa que é aprendida, que é passada horizontalmente, né, e verticalmente, e que acaba selecionando um grupo e separando ele do outro. Tá? E esse ponto eu gostaria só de salientar. Em relação aos estudos de língua, é interessante que é uma coisa que vem sendo estudada há muito tempo e de muitas maneiras diferentes, né? E aí parece ser... É engraçado que tenha demorado tanto tempo para se falar em uma coevolução de genicultura usando dados genéticos. Sempre se fez isso, mas fez isso com língua. E não se falando de coesão social, não se falando de coesão de grupo. Muitos poucos investigadores antes do professor Salzano e mais, talvez, 2 geneticistas, de fato, eram os linguistas de um lado, né, e os geneticistas do outro, ou com a parte mais biológica. Por quê? Porque para se fazer isso, precisa se conhecer a sociedade que se estuda, né? E acho que a genética de populações, ou a antropologia biológica com a parte mais genética, acho que a gente até, por não ter um caráter tão determinista, a gente se enquadra mais numa antropologia um pouco, talvez com métodos um pouco mais diferenciados.
Mas, porque sim, porque as culturas se isolam, a língua é um fator fundamental, ela é hoje ainda que tem duas línguas dominantes, sim, é muito difícil tu ter interação entre os grupos, eu digo, um grupo mesclar com outro, né, que não fala a mesma língua. Isso em sociedades indígenas, em sociedades mais ancestrais é evidente, e se vê claramente que o isolamento linguístico ele vai gerar um isolamento genético. Então, as datas linguísticas tendem a ser um pouco diferentes das genéticas, porque leva o tempo de algumas gerações para que aquele grupo fique homogêneo, do ponto de vista biológico, né? Mas ele é um fator de isolamento. Então, os intervalos que ele fala são estes, e é surpreendente, porque, sim, tem vários estudos com línguas modernas que mostram isso, os padrões de mutação das palavras e tal. O Grinder, na verdade, ele foi um visionário, se pensa, porque ele fez um método que é muito parecido com o método de segregação, até de mutação em nível biológico, né? Talvez por isso o ajuste seja tão preciso, comparado com os outros dois que levam outras características. Em relação a esse estudo dos presidiários aí, que a gente usou várias coisas, que é o mais preocupante do ponto de vista social, eu acho que o título do trabalho, isso é um trabalho da largura da face e comportamento antiético. O título do trabalho era original, da Royal Society também, era Bad to the Bone. E daí tinha um subtítulo que era Associação entre Comportamento Antiético Formado do Rosto. Isso é um artigo de 2012, sabe? Não é do Lombroso. E era numa população turca, para piorar, ou seja, um artigo publicado dentro de uma sociedade ocidental, falando de outra, que é um meio termo, e seguindo ele, antes dele tinham vários. Tem numa revista também, que é a Psychological Research, que mede o rosto dos presidentes americanos e relaciona as mesmas medidas com o sucesso dele ao longo do mandato e acha uma associação positiva. Sim, revistas grandes, a gente não está falando de coisas publicadas em qualquer lugar ou na Super Interessante. A revista Royal Society é hoje a quarta maior revista do mundo de ciência, sabe? Está com essa postura editorial. E é muito preocupante. E como a gente trabalha com um grupo grande de antropólogos físicos, no México, principalmente da Argentina, eles têm uma preocupação muito grande que é não ser determinista a esse ponto, né? E esses dados, talvez os dados mais importantes, eu acredito que tenham sido esse do presídio do México, porque são presidiários do final do século XIX, né? Que tinham as fotos do rosto e eles eram decapitados, então tinha o crânio, tinha as medidas do crânio e tinha o comportamento deles dentro da prisão e por que eles tinham sido presos. E tinha também uma coleção enorme de crânios da cidade do México, então a comparação era óbvia e ela era quase indestrutível. Não está acontecendo isso, você não pode medir comportamento antiético dessa maneira. Porque se fala de violência, é uma coisa relativamente aceitável do ponto de vista biológico. Por quê? Porque se sabe que a largura do osso zigomático está muito relacionada com a quantidade de aporte de testosterona. A testosterona tende o indivíduo ser mais agressivo. Só que a agressividade não é comportamento antiético, são coisas diferentes. A agressividade é um comportamento humano normal. E muito provavelmente é o comportamento que fez com que os humanos conseguissem se espalhar. É a espécie com mais. Não existe uma espécie com uma amplitude tão grande de variação territorial. E provavelmente tenha sido uma das coisas mais importantes na evolução humana. Então, só para deixar claro a nossa postura, eu acho que a gente era bem dialético, sem ter consciência. Quando o professor juntou esses trabalhos agora, que eu consegui ter uma linha muito clara do que... Porque é uma coisa de contestação, uma coisa também de mostrar. A gente tem muita preocupação com interdisciplinariedade, assim, a gente tentar ver uma população de todos os aspectos possíveis para não ficar em um determinismo genético, porque, bem ou mal, em alguns aspectos, em algumas áreas da genética, ela tem que ser determinista. Para estudo de doenças, ela precisa. Porque tu precisa de um sim e um não, de uma resposta que vai gerar alguma coisa a curto prazo. Como nossa coisa é entender toda a diversificação humana e entender os padrões evolutivos e como isso reflete na sociedade de hoje, e talvez um trabalho, se o professor não salientou agora, que é um trabalho nosso de coevolução de agricultura, e que, só para ter uma ideia, que às vezes tem uma aplicabilidade médica que a gente não se dá conta,
A gente está num trabalho muito grande que descreveu uma variante genética que predispõe a diabetes, pressão alta, colesterol, e que ela é exclusiva de nativos americanos. E ele começa como estudo médico, né, no México, com esse interesse de mostrar, de ver se realmente ela estava sempre associada, porque ela tinha primeiro sido descrita em latino-americanos. Então a ideia veio nos indígenas, se ela também se associava, os estudos foram feitos, se associaram, e surgiu o interesse nosso de ver como tinha sido evolutivamente isso. Porque ter uma variante genética exclusiva de um continente funcional, que esteja envolvida em um processo fisiológico tão complicado como é esse de metabolismo energético, não é trivial, né? Então a gente resolveu saber. Quando a gente começou a ver a distribuição dessa frequência, a gente vê claramente uma distribuição muito grande na Mesoamérica. E na América do Sul, frequências baixas e algumas comunidades indígenas com frequências altas, mas eram isoladas. Quando a gente começou a pensar, né, era muito evidente que a frequência era alta em populações agriculturalistas, que são os mesoamericanos. E aí sim, tu está pensando em cidades 500 a 1000 anos com 200 mil pessoas que tiveram que ser selecionadas para um genótipo que suportasse a implementação da agricultura. Porque ela não é um processo direcional de ganho condicional, né? Ela é um processo que tem um gasto energético muito grande por algumas centenas ou milhares de anos. E no fim, geralmente nós conseguimos colecionar isso com a agricultura do milho especificamente, né? Sociedades que tinham muito alto consumo de milho tinham a variante mais alta. Bom, foi selecionado para isso, naquele momento foi útil para os agriculturalistas, né, porque eles tinham um metabolismo energético mais eficaz comparado com os outros. Hoje, justamente no México, é um problema sério, né, quase epidêmico, tu tem uma frequência lá que é o dobro do resto do mundo de diabetes. E é uma variante que realmente contribui muito para isso. Então, assim, só para ver que às vezes a conexão é muito clara, né, entre a genética médica, que tem que ser mais determinista, e uma genética que tem que ser um pouco mais aberta, que é a que a gente faz. Bom, acho que era isso só, em geral. Muito obrigado. Passaria agora a palavra ao professor Francisco Magno. Uma das coisas mais fascinantes nesse cruzamento entre genética e cultura é a sincronia entre ambos os processos. Porque as mutações genéticas têm uma dinâmica e as culturais outra, muito mais veloz. A história e os comportamentos têm uma mutação altamente dinâmica. E a sua transferência do material genético a uma velocidade muito menor. Hoje, por exemplo, vivemos na era digital em corpos pós-vitruvianos, desengonçados. Peguemos uma foto de uma plateia acadêmica de 50 anos atrás, estão todos assim, mais ou menos tem de gravata e tal. Os nossos corpos, inclusive de vocês, não tem nada apreciativo, são corpos desengonçados. Nós caímos nas cadeiras, nos acomodamos num pequeno nicho, conectados ao corpo digital. Mas isso não vai produzir uma mutação genética relevante a curto prazo. Não? Vou pegar um exemplo bem tangível no nosso corpo. Então, há um problemaço para esse cruzamento, não é, professor Salzano? 15 anos atrás, iniciamos essa conversa, quando tinha de ser dialética, porque eu sou pajem, eu sou Duque, né? Mas foi quando eu percebi a dificuldade em realmente conciliar os parâmetros do conhecimento em genética com os da interpretação histórica, mesmo num âmbito muito mais amplo, que é o que me interessa, da longa duração e da longuíssima duração, que envolve as populações do Neolítico e do Paleolítico, com as quais nós temos contatos culturais importantes. Né? Conhecemos fenômenos de linguagem datados de 32 mil anos atrás. Recentemente esteve em cartaz aqui em Porto Alegre um filme 3D feito por Werner Herzog, ninguém menos que Werner Herzog, sobre as grutas de Chauvet, na França, que mostram pinturas rupestres datadas de 32 mil anos atrás, ou seja, o dobro da datação histórica de Lascaux e Altamira, descobertos recentemente, em 1994. Então, um fato científico muito recente, que mostra essa linguagem pictográfica com altíssima capacidade semântica e técnica expressiva, que, por sua vez, revelam escola, transmissão, aprendizado, um grau muito sofisticado, em condições
entre o enigmático e o misterioso, no fundo de grutas, né? Já à época inacessíveis, com interações complexas com o meio animal, né? A fauna descrita. Bom, então nós conhecemos esse fenômeno de linguagem, mas essa longa duração de uma história cultural, para nós, mais próxima dentro da história do nosso ciclo, que é o ciclo dos estados produzidos na antiguidade, na bacia mediterrânea, no crescente fértil, que produziram, afinal, as instituições, as epistemologias, as estéticas, que nós usamos até hoje com variações quantitativas. Né? As restantes são as que nós trouxemos do mundo antigo, inclusive esse idioma, as instituições, como um todo. Né? Nosso ciclo histórico pequeno. E nesse ciclo histórico falamos de 5.000 anos. E vejam a carga de mudanças culturais que temos aí e a dificuldade de realizarmos isso num estudo genético. Bom, as colegas aqui, colega Otávio, que especialmente explorou um pouco mais o campo que estava na conferência do Dr. Salzano, que são esses estudos particulares, né? Que não estou no campo, não hesito em chamar de estudos lombrosianos, nem sequer pós-lombrosianos, né? Claro, associam componentes comportamentais a determinantes genéticos, biológicos. Então, o que Lombroso fazia 130 anos atrás, né? Com todos os riscos éticos que, desde aquela época, são conhecidos e persistem. Agora, a Tabita apontou o risco de que o narcisismo étnico induz a interpretação científica, que é um risco até menor, perto das catástrofes históricas que houve nesses argumentos, o principal deles é a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Né? Mas aí abre-se a questão que é a relação particular entre genética e história. Num outro arco, aqueles estudos que não sei se ainda são feitos, deve ser, né? Comparar os comportamentos de gêmeos univitelinos criados separados e que de repente se verifica que tem comportamentos muito similares, operacionais, cacuetes, modo de abrir a porta, de sentar, enfim, coisas assim, gente que não teve contato cultural, mas tem mesmo material genético, né, quase idêntico. Bom, então, nisso há um trânsito complexo, muito arriscado, inclusive, muito complexo na análise, porque os fatores comportamentais são inúmeros, da sexualidade aos hábitos políticos, estéticos, enfim. Se formos definir um genoma cultural, faltará a antropologia, né, Zé Vicente? Porque a antropologia se dirige a categorias de síntese, que tentam organizar mito, poder, sociedade, Estado, classe. Ciências humanas buscam sínteses explicativas e que se dirigem a esses mesmos fenômenos, o indivíduo, a etnia, eventualmente a nação e muito pouco raça. A raça foi considerada no passado, mas hoje nas ciências humanas não é um componente, senão um componente crítico, né? É um componente de análise direta frontal. O caso dos elementos particulares. Agora, ao âmbito mais amplo, e é nesse que eu queria formular uma questão interessada, professor Salzano, para os colegas também, que é a das variações no âmbito linguístico. Claro, aí nós temos a possibilidade de ver famílias muito mais extensas e com um impacto planetário muito mais significativo, importante. E, nesse caso, a minha questão, claro, eu sei que a sua especialidade está nas populações ameríndias e americanas, na interação com ameríndios, né? O grupo de pesquisa de vocês trabalha com as populações americanas, mas há o enigma da dispersão indo-europeia, que é a dispersão cultural mais ampla, conhecida, que significou a expansão de um grupo linguístico com características de organização social similares, a organização tripartita, né? Sociedade, guerreiros, sacerdotes, camponeses, identificados em uma família linguística desde o final do século XIX, desde 1870 e poucos, né? E bastante estudada, consagrada aos estudos de Georges de Mézières e Émile Benveniste, dois linguistas franceses, que compuseram o mapa da família indo-europeia. Apenas para situar vocês, sem supor que sejam familiarizados com essa visão da família linguística indo-europeia, se trata de um grupo cuja dispersão se inicia em torno de 4.000 a.C., data em que nós conhecemos o chamado proto-indo-europeu, uma
ancestral linguístico remoto, do que virá a ser essa família. Essa família linguística é transmitida, é portada por grupos muito agressivos de guerreiros, conquistadores, que se expandem a Oriente e a Ocidente a partir de um foco ignorado situado em torno do Mar Negro. Em torno do Mar Negro, há algumas hipóteses, há agora essa hipótese que os pesquisadores australianos e neozelandeses apontaram para a hipótese Anatólia, um cálculo genético, usando um paper publicado no ano passado, com essa tentativa de, com um cálculo genético, mudar esse foco para a Anatólia, certificar a hipótese Anatólia em detrimento do Mar Negro. Então, essas famílias migram em direção ao Oriente. Uma dessas famílias, para situar os dois extremos, são os guerreiros que conquistam o Vale do Rio Indo. Brahmanes, que expulsam de lá as populações neolíticas, que migram para o sul da Índia, são os Dravidianos, a população ainda hoje culturalmente diferenciada das populações do norte da Índia, que traduzem esse mundo indiano mais remoto, mais antigo, que inclusive um sistema religioso e cultural bem próprio e diferente do ariano situado ao norte. Claro, aqui a gente tem essa visão devido ao orientalismo, do ariano e do brahmana como um tipo místico, metafísico, mas o Mahabharata é um canto de guerreiros e são esses que chegaram lá conquistando, devastando com o nosso sistema linguístico. No caminho ocuparam o Irã, a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, os hititas, eram indo-europeus, escreviam por cuneiformes, mas era uma família linguística europeia, instituições europeias. Os amoritas, que sucedem a Hammurabi na Babilônia, também indo-europeus, descem, conquistam a região dominada por guerreiros terríveis, Mesopotâmia. E no Mediterrâneo significou a ocupação da Península Balcânica, gregos, antes dos gregos já, cretenses, minoicos. Ocidente, toda a ocupação demográfica da Europa, incluindo aí o que serão posteriormente já culturalizados celtas ibéricos, celtas britânicos, tribos eslavas, germanos, italiotas, todos italiotas, à exceção dos povos que ocupam a Europa atualmente, de húngaros, finlandeses, o magiar finês, tronco linguístico diverso, e bascos. Restantes famílias, inclusive russos, alemães, gregos, italianos. Bom, o último braço desses indo-europeus foi a transgressão das águas mediterrânicas e a conquista da América, e aqui estamos nós, guerreiros indo-europeus, agora em formato acadêmico. O enigma dessa expansão indo-europeia, enfim, ela é brilhantemente documentada num livro que ainda não foi traduzido em português, que é o Vocabulário das Instituições Indo-Europeias, do Emile Benveniste, onde essas famílias são descritas extraordinariamente. Ali nós vemos relações de poder, família, designação dos elementos naturais e comparações que são fascinantes, mostrando essa irmandade cultural de 6 mil anos. Estamos falando de um protótipo linguístico conhecido em 6 mil anos, desde 4 mil anos de Cristo. Pois aí é um enigma, que até hoje é debatido e produz, por vezes, mistificações, esses canais de vulgarização da ciência, Discovery e tais, History Channel. De onde vieram? Toda a expansão europeia é uma expansão brutal, monumental, devastadora. Nós conhecemos as marcas dessa passagem guerreira, da sua conquista, da sua estabilização dos estados hegemônicos. Mas não há não há arqueologia no foco dispersivo. É como se eles viessem de lugar nenhum. É como se nós estivéssemos falando de uma história do cristianismo, que é muito conhecida, amplamente documentada, mas aceitando a hipótese muito séria de alguns colegas de que não houve um Cristo histórico, ou um Cristo literário produzido nos evangelhos, enfim. Então teríamos um cristianismo sem Cristo. É uma hipótese considerada nos estudos desse assunto. E no indo-europeu tem esse problemaço. Então, professor Salzano, quero saber se o senhor está a par dessa hipótese Anatólia, e como o senhor fala de papers de 2013, se temos novidade nesse enigma que segue sendo a primadona da investigação entre genética e cultura em âmbito internacional. Bom, nós vamos abrir para o debate para a plateia um microfone aqui disponível e depois voltaríamos ao professor Salzano. Nós temos 20 minutos ainda para o debate, 10 para a resposta.
Palavra à disposição. Nós temos debatedores que ganham por pergunta. Eu gostaria de fazer. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao professor Salzano, é uma honra ouvi-lo e parabenizar as professoras com as suas colocações. Então, o assunto é apaixonante, eu sou uma leiga em genética, mas, enfim, eu teria 10 milhões de perguntas, eu escolhi uma, de uma pessoa leiga em genética, sobre o genoma cognição, que eu achei interessante. Então, se comparou as espécies, mas dentro da nossa espécie, através dos séculos, esse genoma fica inalterado. Não sei se a pergunta é para o professor ou para a professora que está. Porque a gente, como educador, vê culturalmente, então, né, mudanças através das gerações e como os jovens aprendem os conceitos que a gente ensina, enfim. Pois é, Então, esse é um aspecto importante dessas relações que a gente tem considerado. E sempre que se tem estudado as características, comportamento entre grupos humanos separados, né? Antigamente se falava em raça, atualmente só a palavra proibida. Tem que ser verificado sempre mais uma similaridade do que diferenças. Não se chegou ainda de maneira apropriada a, vamos dizer, mapear todos os seres que a gente encontrou aqui com relação a aspectos diferentes da população, quanto a nível populacional, se há que há diferença, essas diferenças ocorrem entre grupos continentais. Isso ainda não se sabe. Mas uma das características mais importantes da nossa cultura é a variabilidade e a maleabilidade, digamos. Então, não se encontrou, pelo menos até agora, nenhuma característica que se poderia dizer que é claramente diferente entre por exemplo, um afro-americano, um afrodescendente, um eurodescendente ou um asiático. Eles tiveram histórias culturais diversas, mas até hoje ninguém pode chegar a relacioná-las à sua posição biológica. Você pode verificar. A explicação mais fácil das diferenças que ocorreram são situações históricas e socioeconômicas que, de alguma maneira, proporcionaram que, num determinado período de vida, se desenvolvesse um tipo de civilização muito sofisticada na África, por exemplo, que não existia na Europa. E depois o sistema se reverteu. É a mesma coisa que aqui na América se desenvolve toda uma civilização como a dos maias, das técnicas, dos incas, que não tinha paralelo na Europa na época. Então, parece que essas diferenças entre grupos humanos são mais devidas à
fatores socioeconômicos históricos do que propriamente fatores biológicos. Mas agora ainda está aberto a discussão. Complementando a tua pergunta ao nível de tempo, tem uma coisa muito clara na evolução humana, que é o aumento da capacidade cognitiva. Então, o tamanho do cérebro associado com o aumento da capacidade cognitiva foi se retroalimentando até um ponto que a cultura se desenvolve de maneira, assim, digamos assim, determinante. E a cultura, a gente sempre tem que imaginar traços culturais aumentando o valor adaptativo. É óbvio, traço cultural que não aumenta o valor adaptativo, ele se extingue naquela geração. Então, no momento que a cultura se estabelece, ela se estabelece como elementos que aumentam o valor adaptativo, mas é muito difícil a gente imaginar. É claro que a gente tem que imaginar ao longo dessa trajetória como espécie, pelo menos 120 mil anos, esse aumento foi acontecendo, de modo a que nos permitiu explorar ambientes e ser uma espécie muito bem sucedida, utilizando essa capacidade cognitiva. Então, para colonizar um ambiente hostil, nós aprendemos que nós tínhamos que vestir uma pele de um animal e não precisava a seleção natural selecionar, eventualmente, um mutante que tivesse pelo em todo o corpo. Então, isso foi uma trajetória muito particular da nossa espécie. Agora, se a gente olhar a espécie humana e é toda sapiens, qualquer grupo, tu vai encontrar sociedades que vivem ainda quase que da indústria lítica. Mas ainda assim tem um cérebro sapiens. E ainda assim vivem em indústria lítica. Então, como o professor Salzano colocou, a cultura e a cultura cumulativa, que é específica da nossa espécie, é extremamente importante, está associada a uma série de fatores. Por que algumas sociedades vivem um tipo de cultura caçadora-coletora lítica, aparentemente menos sofisticado quanto... Aparentemente não, completamente menos sofisticado do ponto de vista tecnológico, enquanto outras culturas no mesmo tempo botou o homem no espaço. Então tem vários fatores, tem o fator ecológico, tem o fator de restrição e constrição. Por exemplo, já se sabe que em ambientes muito hostis como o Ártico não tinha como desenvolver processo civilizatório, como desenvolver tecnologia muito sofisticada, simplesmente não tinha elementos. Então tu vai pegar os inuits, é o máximo do que possível em termos de desenvolvimento tecnológico, é o que eles faziam: comer foca, caçar foca, se vestir, fazer as suas casas de gelo e se vestir com pele de urso. Não tinha como desenvolver outra coisa, porque não tinha elementos, não podiam desenvolver a indústria, a metalurgia, porque não tinha fonte. Então, tem uma série de restrições. Ambientes tropicais favorecem muito a ausência de inovação, porque os recursos são muito facilmente disponíveis. Então, tem uma série de fatores que justifica, mesmo dentro de uma mesma espécie de ampla distribuição como a nossa, populações com desenvolvimento tecnológico muito sofisticado, enquanto outros ainda permanecem com, digamos assim, com sociedades tecnologicamente pouco desenvolvidas. Juntando um pouco a tua pergunta, até com os europeus, eu acho que tem várias coisas na evolução humana, né? A primeira é o fato de ser semi-gregário, ou seja, mas com ainda um gregarismo, conforme vai avançando, né, até a gente aumentando. Então tem um efeito de grupo, essa amplitude de variação cognitiva, ela vai sendo mantida no grupo. Tu tendo toda essa estrutura que tu tem uma parte que leva o grupo para frente e uma que vai junto com o grupo, tá? Isso é importante, porque não necessariamente os mais adaptados a sair de uma situação de risco ou mais de conseguir pensar ou cognitivamente ser mais apto, né, para a sobrevivência, são só eles que se mantêm. Tu vai manter uma variabilidade conforme vai aumentando o grupo, né? Tá levando todo o efeito junto, tá? E outra coisa que é extremamente importante, que tu fala como educadora, né, é a questão de como a educação está moldando ao longo desses últimos séculos, principalmente, a cognição. Isso é realmente impressionante. Até o sistema numérico. Tu tem estudos claros em sociedades caçadoras-coletoras, como o Java-Mahdi e algumas sociedades africanas, que, naturalmente, eles não têm um sistema de contagem, né, muito amplo, assim, no máximo até 10. Mas, a partir daí, eles começam a pensar e interpretar a natureza de uma maneira logarítmica, que seria o mais óbvio do ponto de vista evolutivo, até porque tu não vê nada de maneira linear na natureza. Tu vê uma árvore
Se tu vê uma sequência de árvores em linha, elas vão diminuindo a distância entre uma e outra conforme vai avançando no espaço. E isso é uma curva logarítmica, não é uma curva decimal. Então, um cérebro assim moldado, um cérebro assim, que responde a isso, ele está muito bem adaptado ao ambiente, tende mais a seguir, né? E deixar descendência. O sistema decimal, então, ele acaba bloqueando muito, tanto que a maioria das pessoas tem problema para aprender a escala logarítmica com a idade, porque ela é desde muito cedo nesse sistema com base de 10, né? E a diferença, talvez, entre os indo-europeus, e agora colocando um paralelo aos nativos americanos, que eram sociedades bem desenvolvidas e que se tem o mesmo problema, não se sabe muito bem de onde surgiu o berço da coisa, como se desenvolveu linguisticamente, né? Tu tem algumas coisas que foram atingidas na América que não foram atingidas na Europa. O sistema deles não era decimal, mas era uma base de 20, não era uma base de 10. E o zero, né, que o europeu não tinha esse conceito, ele é alcançado aqui. E isso muda completamente a capacidade de abstração do indivíduo. Só o conceito de zero numa civilização muda completamente. Então, assim, tem todas essas adaptações. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com o chinês. Eu tive. E é muito difícil, às vezes, conversar, porque a maneira de pensar deles é muito diferente da nossa. De colocar um problema e de interpretar é muito diferente. A ponto de, às vezes, falando em inglês, os dois com a mesma capacidade de linguagem, né? Muito difícil de entender o raciocínio. Então, muito difícil medir cognição, se não for trauma. Muito difícil tu pensar isso do ponto de vista de evolução humana recente, ainda mais... Eu sou uma pessoa fascinada pelos indo-europeus e por toda essa dinâmica de conquistas, realmente eu gosto muito disso, mas eu sei que tu tem um viés enorme que são os dois grandes maiores impérios do Ocidente, que são europeus e que acabam sendo predominantes nos últimos 500 anos ou 1000, e aí complica tudo, né? Então, eu acho muito difícil colocar em termos de tempo a cognição. Um tempo amplo, que é o que a Kátia realmente está falando, sim, tu tem uma cognição. Mas uma coisa que a Vanessa coloca muito bem no artigo, que a gente coloca nesse estudo Neandertal, é que sim, existe uma diferenciação, só que existe uma amplitude de variação dentro da espécie de Neandertais que a gente não conhece, assim como existe dentro de humanos que a gente não conhece, que pode representar desde a sociedade mais arcaica até uma sociedade super desenvolvida. Mas é muito difícil quantificar isso, muito difícil. É um trabalho, por isso que a comparação às vezes é muito complicada nesse aspecto. Isso. E só uma coisinha, em relação aos estudos de gêmeos de comportamento, agora tem um novo ramo disso, que é os clones de cachorro, né? As pessoas estão clonando os cachorros que morreram e comparando os comportamentos. É interessante, mas e são todos, engraçado, todos particulares clonando seus animais, pagando $100 mil, pagando para pesquisa e deixando acompanhar o comportamento. E aí é interessante, tu tá vendo quanto... E eles não clonam 5, 3 ficam com o proprietário, 2 dão para outra pessoa amável, assim, e vem a base biológica de como o animal responde, porque domesticação é um processo importante na evolução humana, né? Então o cachorro deve ser extremamente moldável a isso, daí tem quanto é a base biológica. Quanto à ética disso eu não sei ainda, mas é interessante, né? Desde que seja uma coisa muito tranquila, tanto para o cachorro quanto para o dono. Aí temos mais uma ou duas perguntas. Germana da Sociologia. Obrigada. A minha pergunta são para todos, eu acho que se estará apto assim, a responder. É interessante a palestra, acho que são várias reflexões, mas vamos pesquisar da violência, foi mencionado, né, que a testosterona ela tem uma vinculação com o comportamento agressivo. Na sociologia a gente já entende um pouco diferente, apesar de considerar assim, né, que alguns estudos mostraram, né, que ela facilitaria a agressão, não necessariamente ela, por ter testosterona você vai ser violento. Mas lendo, assim, por pesquisar o tema, também eu vejo que hoje a testosterona está sendo analisada mais com o tipo de vida que a pessoa leva, então, ou seja, se você é um atleta, ou até um presidiário que está numa situação ali de tensão, ou, enfim, uma pessoa mais ativa teria ali mais testosterona e assim, consequentemente,
efetivamente teria mais facilidade para desenvolver um comportamento agressivo do que, por exemplo, um intelectual, um daltonista. Sem que isso seja determinista, é claro. Mas isso me interessa muito. Eu gostaria que fosse explorado um pouco mais, tanto do ponto de vista histórico, como também do ponto de vista da biologia. Além disso, um outro ponto que foi ressaltado é essa diferença entre os sexos, né, que hoje na sociologia, nas ciências sociais está sendo vista até como algo culturalmente construído. Isso é muito tenso, por isso que eu acho que esse debate é muito interessante. Eu não desconsidero nada do que foi dito, né, isso também faz refletir as reflexões, as leituras que nós fizemos, mas nós temos visões, sim, são diferentes. Pelo que eu venho lendo, por exemplo, na sociologia, em relação às diferenças de sexos, o quanto se vem tentando mostrar que sexo é construído, e até quando se traz a questão dos próprios hormônios, né, eles afirmam que, os sociólogos afirmam que, né, com base em pesquisas da própria biologia, por exemplo, os hormônios, enquanto você é menina, até uma certa idade, até você adquirir a adolescência, vocês têm os mesmos níveis, né? Então, não seria um fator que distinguiria. Isso é como eu encontro em minhas leituras, né? Entre outros, e o fato de hoje, por exemplo, ser mais corrente em uma pesquisa que eu li, não sei determinar lugar, por exemplo, as pessoas nascerem com 2 sexos, do que até mesmo do que pessoas que nascem com ai meu Deus, como é que se chama? Não, do que pessoas que nascem com albinismo. É muito mais frequente, né? Eu fui mostrar uma pesquisa sobre isso num livro muito sério, sobre gênero, eu achei interessante. E como isso, de certa forma, né, desconstrói e coloca num momento de tensão, porque tem aí uma definição do que é homem e do que é mulher, que também tem um olhar cultural. E aí eles trazem uma reflexão sobre a própria Grécia Antiga, que olhava essa questão do sexo, na verdade ela nem conseguia ver a existência do sexo, porque naquela época, por exemplo, o sexo ele era visto, tanto a mulher como o homem eram vistos como iguais, né? O pênis, o pênis era visto como algo interno na mulher, mostrando que isso, na verdade, é uma forma como olhamos essa natureza. Então, aí há uma tensão, né? Eu gostaria, assim, se pudesse, uma mínima reflexão sobre os 2 temas. Eu estou aqui coçando ela. Eu sei, mas eu também fiquei, não acredito o quanto. Gente, por favor, não vamos confundir as coisas, né? A pessoa pode ser o que ela quiser e pode dizer que é o que ela quiser, né? Em questão de construção de identidade. Agora, a biologia é um cromossomo inteiro que os homens têm, as mulheres não têm. É uma fisiologia inteira que o homem tem. Quer dizer, são órgãos inteiros. A nossa espécie, como todas as espécies de mamíferos e a maioria dos vertebrados, se reproduz sexuadamente. Precisa ter os 2 conjuntos cromossômicos. E é isso. Se tu quer ver isso de maneira diferenciada, dependendo da tua cultura, o papel social de determinados elementos, é determinado culturalmente. Agora, que tu tem diferenças, o grande problema para mim como bióloga é ver que as pessoas veem na diferença o problema. O problema não está na diferença. É a mesma coisa que a gente encontra quando a gente vê e quando a gente fala, a gente estuda populações humanas e existem diferenças entre populações humanas como se fosse um grande pecado. O problema não é a diversidade, faz parte da história de vida da nossa espécie. Não tem problema nenhum existir diferenças, tem uns que têm a pele escura, tem uns que têm a pele clara, faz parte da nossa trajetória evolutiva. O problema é atribuir valor e aferir valor a isso e direitos diferenciados a isso. Então esse é o grande problema. Na medida em que um sociólogo diz que um homem é igual a uma mulher em termos biológicos, é uma bobagem. Ele pode dizer que são iguais do ponto de vista de direitos e deveres de uma sociedade que tem que ter igualdade em termos de direitos humanos, de dignidade, tudo isso. Agora, extrapolar isso, dizer que são indivíduos construídos socialmente, em termos de comportamento masculino e feminino, é claro que tu vais encontrar dentro desse espectro pessoas com mais ou menos comportamentos que a gente vincula a um determinado sexo ou outro, isso é óbvio que existe. Agora, imaginar, os homens têm um cromossomo inteiro, tem genes inteiros que não tem a mulher. Então, eu acho que se faz mais desserviço impondo verdades
dentro da biologia que não são verdades, porque parece que se existe diferença, esse é o problema. E isso, a natureza tem que combinar com a natureza, e não foi combinado isso com a natureza. Então, esse é o problema. Então, na medida que se força alguma coisa como se a diversidade biológica fosse o problema, então, vamos mudar o discurso, vamos construir um discurso, só que a gente não combinou com a natureza e nem com as leis que regem a natureza. Então, há uma inversão de valores aí que me parece um tanto quanto inaceitável como biólogo. Eu acho, na verdade, que é um problema, talvez, é uma apropriação indevida, né, de alguns conceitos que não conservam. Ou seja, esse livro, por exemplo, que citaste, provavelmente eles não estão falando de hermafroditismo, eles estão falando de genitália ambígua, que é uma coisa completamente diferente, sabe? Em relação aos gregos, sim, eles tinham essa ideia do pênis escondido, só que é uma coisa que é baseada numa coisa de um conhecimento que eles tinham fisiológico. Realmente, é verdade, os ovários, os testículos são os ovários que realmente desceram do ponto de vista do desenvolvimento. E aí eu acho que é uma deturpação do conhecimento biológico, o grego ainda por cima, sabe? É tudo extrapolar para uma coisa, para uma livre interpretação que a gente não tem nas biológicas e que é dada para o discurso social. E esse é o problema, é tu extrapolar um pouco e especular em cima. Porque, sim, existe essa descrição, eu já vi, tá? E eu já vi essa descrição original, que é no discurso grego, mas tu tem o discurso de Aristóteles, que eu acho que é um dos mais famosos, né, do Banquete, que justamente delimita claramente os dois sexos e o terceiro sexo, que é o que seria o misto dos dois, né? E ele caracteriza esse sexo, comparando com os planetas do sistema solar. Então, assim, eu acho que é a apropriação do conceito e a deturpação deles. Na verdade, não sei se é deturpar, tergiversa um pouco. Assim, em benefício próprio. Bom, acho que temos tempo para mais uma ou duas questões no máximo. Estamos claramente esclarecidos sobre as nossas confusões interdisciplinares. Bom. Quero fazer um comentário em cima um pouco da tua questão, do que a gente discutiu nessa mesa. Se não estou usurpando, eu falo do professor Salzano, que é o que importa aqui, né? A gente veio aqui para ver o Dr. Salzano, evidentemente. A dialética e a epistemologia das ciências. Porque aqui nós falamos de linguística, história da cultura, evolução histórica.